Fala pessoal, tudo bem? Nesse tutorial eu vou ensinar vocês como a gente importa vegetações do 3ds Max aqui para o Unreal Engine. E isso é muito importante, é uma das dúvidas que eu mais recebo, porque as vegetações de mais qualidade a gente traz ali do 3ds Max, correto? Então para esse tutorial eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então primeiramente a gente pode estar levando essa árvore lá para o Unreal. Toda vez que a gente abre uma vegetação no 3ds Max, nós temos que nos atentar como está configurado os materiais dela. Se está em Corona, se está em V-Ray ou se está em material Standard. Então nesse caso aqui, a minha vegetação está configurada com materiais de Corona. Então eu tenho que ter instalado aqui no meu 3D Max o Corona, tá? Para eu poder visualizar essas texturas. Então quando eu consigo já visualizar as texturas aqui, igual o caso, eu posso usar o DataSmith para exportar lá para Unreal. Então eu vou clicar aqui na minha vegetação e vou exportar selecionado. E agora eu posso selecionar aqui uma pasta do meu computador para salvar esse arquivo DataSmith. Eu vou salvar como nome de árvore. Com isso ele vai exportar o DataSmith já com as texturas mais os materiais, eles vão estar configurados como Corona material. E isso pode às vezes dar alguns problemas lá no Unreal. O correto seria converter esses materiais para material standard. Eu tenho um plugin que faz isso, mas esse plugin ele é pago, então aqui para o tutorial não seria adequado. Então vamos fazer aqui o método manual mesmo. Então após exportar aqui a minha planta, eu vou vir aqui no Unreal e aqui em DataSmith File Import. E vou importar e vou lá na pasta que eu salvei agora o meu arquivo DataSmith. Então vou selecionar aqui ele, ó, árvore 1. E vou escolher uma pasta para salvar esse arquivo. Então vou salvar aqui em Meshes. Vou trazer as geometrias e os materiais de texturas. Não vou trazer câmeras, nem luzes, nem animação. Então vou deixar só essas duas marcadas mesmo. Pessoal, aqui a gente tem a nossa planta importada. E nessa planta em específico a gente teve um pequeno problema. E qual que foi? Ele não trouxe as texturas de diffuse, né? Aquela textura da cor da planta, o base color. Essa aqui, ó, que deixa verde. Então, em alguns casos isso acontece. Por quê? Porque o material ele estava como Corona Legacy e o DataSmith não exporta Corona Legacy. Então teria que converter isso lá no Max. Então, para resolver isso, a gente pode trazer de forma manualmente. Então, na nossa pasta onde a gente salvou a nossa árvore, a gente tem as texturas lá do Max também. Então, nesse caso, a gente vai importar elas manualmente. Isso acontece em alguns casos, quando o material está como Corona Legacy. Depois a gente vai trazer outra vegetação e não vai acontecer isso. Então, vamos lá. Aqui na nossa árvore, olha só, a gente tem 9 materiais aplicados nela. Então, a gente pode começar corrigindo um problema nas folhas. Sempre existe esse problema aqui com os materiais. Então, o maior erro que acontece nas plantas que a gente traz no Max é os materiais das folhas, tá? Então, vamos corrigir aqui agora. Vou abrir aqui o Leaf 1. E olha só, o material master dele é esse aqui. Se eu abrir aqui o Leaf 2, o material master é o mesmo. E o Leaf 3, o material master é o mesmo. Então, quando a gente modificar aqui o material master, ele já vai modificar para as 3 folhas, tá? Então, vamos abrir aqui o material master. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o material de folha, quando a gente traz lá do 3D Max, é o seguinte. Aqui no Blend Mode, a gente tem que mudar para máscara. E esse node aqui, ó, que está ligado na opacidade, que é exatamente esse, olha só, ele multiplica aqui, tira a cor e vem para opacidade. Nós vamos ligar ele aqui na opacidade máscara. Com isso, o nosso material de folha ele vai cortar, fazendo a geometria ficar no formato aqui dessa textura de opacidade. Olha só. Então, quando eu aplicar ele, a minha folha
ela já vai cortar certinho o formato da minha planta. Da textura da folha, olha só. Agora, o único problema que a gente tem aqui é a cor, que tá sem cor, né? Então vamos trazer aqui a textura de cor manualmente. Então aqui a gente tem essas três texturas, né? Esse aqui deve ser o subsurface. Então vamos levar uma dessas aqui. Vamos levar essa daqui. Então vamos levar essa primeira textura aqui. Eu vou só arrastar e carregar no meu projeto. E agora eu vou arrastar aqui para minha cena. E essa aqui é a cor da minha planta. Eu vou ligar aqui no Base Color, clicar com o botão direito e converter para parâmetro. Assim eu consigo modificar ela nos outros dois materiais de folha. Olha só, agora a minha folha já está com a textura. Eu só vim aqui, ó. Bem interessante. Aqui no nosso Shade Model, a gente pode colocar aqui como Two-Side Foliage. E a gente vai habilitar aqui o Subsurface Color, que é quando a luz bate na nossa folha, como ela é translúcida, ela dá um brilhozinho. Então a gente vai configurar esse brilhozinho para não ficar aqui tão escuro aqui na parte de trás da planta. Então vou pegar essa aqui, outra textura, eu vou pegar essa daqui, ó. Que é a textura de translucência. E vou arrastar aqui para o meu projeto. E nesse caso específico, eu vou apertar a tecla M e o botão esquerdo do mouse para me criar um controle aqui de intensidade nela. Vou conectar aqui no Subsurface Color. E aqui no B. E agora eu vou apertar o número 1, botão esquerdo do mouse e conectar aqui no B. Eu vou converter para um parâmetro e vai ser a intensidade do Subsurface. Vou deixar o padrão como 1. E vamos aplicar. Então o que acontece? Se eu vir aqui no meu material agora, eu consigo ver aqui atrás da folha, onde a luz bate do sol. Olha, eu vou rodar o sol. E a gente consegue ver essa variação de cor. Então vamos fechar nosso material. Então basicamente nosso material da árvore está pronto. Então vamos comparar aqui com o Max. Beleza. Então vamos reduzir aqui a escala da nossa árvore para 0.5. Para a gente ter aqui na nossa cena. Fazer uma sombra aqui na rua. E também alguns reflexos aqui no nosso vidro. Olha. Vou ocultar ela. Então é sempre interessante ter essas vegetações aqui atrás. Por conta do reflexo. Beleza. Agora a gente pode fazer o mesmo teste com outra vegetação. Vamos trazer um vaso de planta para pôr aqui. Então aqui a gente tem esse vaso de planta. Mesmo processo. Vou clicar nele. Exportar selecionado. E agora eu vou selecionar aqui uma pasta para salvar o nosso bloco. Então vou salvar ele como vaso de planta. E agora é o mesmo processo. Eu vou vir em Datasmith, File Import. Selecionar aqui o vaso da planta e importar para o meu projeto. Então, nesse caso do vaso da planta, ele veio com as texturas. Olha só. Então, é porque não estava em Corona Legacy. Então, vou posicionar ele lá no local dele. Vou colocar aqui. Vamos abrir esse material da planta para a gente ver. Vou abrir aqui o material master. Então, ele não é um material translúcido, olha só. Então, por isso que foi tranquilo. Aquele problema ele só dá quando o nosso material é translúcido. Aqui a nossa planta está com uma textura um pouco estranha, está meio escura, né? Então, em alguns casos, eu gosto de vir aqui na textura. Olha só, a textura de diffuse. Está muito escura. Então, eu vou vir aqui abaixo, olha, na curva de brilho e vou reduzir para 0.4. Olha só, a gente já consegue ter uma planta mais vívida.
E talvez vou deixar um pouco mais verde. Então aqui na saturação eu vou deixar aqui 1.2 e vou fechar. Então já tem uma planta aqui bem mais clara. Então essa aqui foi tranquila de fazer. Vamos trazer a última planta aqui, que é essas cercas, para a gente usar aqui do lado do nosso projeto. Então eu vou selecionar as 4, exportar selecionados e escolher a pasta onde a gente vai salvar. Beleza. Agora a gente faz o mesmo processo. Vem DataSmith, File Import e importamos o nosso DataSmith. Então nesse caso agora a gente deu o problema que mais acontece. Ele vem com a textura, mas o material fica bem estranho, tá vendo? Porque o material é translúcido. Então vamos colocar ela mais para cá, para ficar melhor para visualizar. Então quando eu clico aqui na minha planta, olha só, a gente tem 5 materiais e 4 translúcidos, que é os das folhas. Então vamos abrir aqui a folha 1. O material master dela é a folha 1. E se eu abrir aqui a folha 4, o material master dela também é a folha 1. Então quando a gente mexer aqui nessa folha 1, vai mexer em todas. Já vai arrumar em todos os materiais. Então vamos abrir aqui a folha 1. Mesmo caso, primeiro passo, transformar aqui em máscara. Segundo passo, transformar em two-side foliage. E terceiro passo, ligar aqui a textura de opacidade. Vamos ligar aqui na máscara de opacidade. Beleza, agora a gente aplica. E vamos conferir aqui. Ó, agora a nossa planta já está ok. Talvez adicionar um pouco de reflexo, né? Então, para a gente ter controle disso, eu gosto de desativar aqui esses 3 ícones, essas 3 opções, e vou deixar aqui o roughness em 0.25. E vamos aplicar. Beleza, agora a nossa planta já tem um reflexo bem legal. Se eu mudar aqui a minha luz para o nublado, beleza. Então agora a gente tem aqui nossa vegetação com o material correto, as 3, e é bastante simples. Agora eu posso estar distribuindo aqui na minha cena como que eu quero ela. Eu vou deixar ela aqui mais embaixo, selecionar as 3, posicionar elas aqui. Agora eu vou fazer uma cópia aqui para cima. Tem uma planta aqui que ela tá meio branca, olha só o material. Então para resolver aqui a questão dessa cor branca, vamos conectar nossa textura aqui no Node do Subsurface Color. E vamos aplicar. E olha só, corrigimos. E nosso material ele fica mais correto dessa forma. Olha só, corrigimos, tudo certo. Com a nossa cerca de plantas. Então eu posso estar aqui selecionando todas essas plantas, fazendo algumas cópias aqui para o lado. E também copiando aqui para o lado do meu projeto. Bem interessante. Vou copiar aqui para cima também. Eu vou girar ela para não ficar tão igual. Beleza? E vamos copiar para cá.
Beleza. Então tudo certo com as nossas vegetações. Então essa é a forma mais rápida da gente trazer aqui as vegetações do 3ds Max, tá? Se a sua vegetação também estiver muito pesada, você pode transformar ela em Nanite, clicando com o botão direito e transformando para Nanite. E se ela estiver sumindo quando você afasta a câmera após ter transformado em Nanite, você vai precisar aqui abrir as meshes e ativar essa opção aqui, ó, Preserve Área. Vamos fazer isso aqui em todas. São 4 meshes que a gente tem aqui. Agora a gente pode salvar. E quando a gente afastar a câmera, a nossa geometria não vai sumir mais. Então é isso. Vocês podem trazer qualquer tipo de planta ou vegetação do 3ds Max aqui para Unreal e trabalhar normalmente nos seus projetos com elas. Tá bom?